Olá, senhoritas, olá, cavalheiros, tudo bem, meus amigos, minhas amigas, concurseiros, concurseiras? Hoje nós vamos dar início a mais uma aula, desta vez sobre os impactos ambientais no nosso querido estado de Pernambuco, tá certo? Vamos lá para o slide. Em Pernambuco, 66,5% das áreas de preservação permanente, as famosas APPs, dos municípios cortados por rios, não possuem cobertura florestal nativa. Vamos lá. Cobertura florestal nativa é a floresta que existia, certo? E que deveria ser preservada. É a nativa, aquela que não sofreu alteração ao longo do tempo. Porque tem a floresta que passou pelo processo de reflorestamento. Aí não é mais a nativa. Por exemplo, né, o coqueiro. O coqueiro ele não é típico da Mata Atlântica daqui de Pernambuco. Foi uma vegetação introduzida pelos portugueses depois de um enorme processo de devastação feito pela captação do pau-brasil. Então eles resolveram colocar coqueiros, né, dentro da Mata Atlântica para substituir aquelas manchas da retirada do pau-brasil durante cerca de 3 décadas, já que de 1500 até 1535 aqui em Pernambuco, 1536, foi basicamente somente a retirada de pau-brasil, tá ok? Então, floresta nativa é aquela floresta natural que existira aqui outrora antes mesmo dos portugueses aqui chegarem, tá bom? Vamos lá? Na natureza, a floresta ciliar serve de barreira natural contra as enchentes por estabilizar as margens dos rios, ajudando a conter um dos problemas ambientais mais recorrentes em relação aos rios, o processo de assoreamento, certo? Veja só, queridos e queridas, é um dado um tanto quanto alarmante isso por conta de que, veja, neste ano de 2022 nós estamos vivenciando períodos de cheias intensas, provocadas pelas ondas de leste, fenômeno climático e atmosférico que é provocado pelo aquecimento dos oceanos, né, no caso o Oceano Atlântico, e que os ventos alísios e contralísios fazem com que a carga de umidade ele entre pelo leste do nosso estado de Pernambuco, juntando-se com duas massas de ar, a massa de ar tropical atlântica com a massa de ar polar atlântica. Então, juntando tudo isso, esse fenômeno chamado ondas de leste, ele aumenta consubstancialmente o fluxo pluviométrico do nosso estado de Pernambuco. Para vocês terem uma pequena ideia, em um dia no Recife, em menos de 24 horas, choveu 188 milímetros. Para você ter uma ideia mais assim importante ainda, o sertão chove entre 200 e 400 milímetros, ou seja, quando chove pouquíssimo no sertão, chove 200 milímetros. Então, em um dia, choveu o que chove em um ano, né, no sertão. Em um dia no Recife, choveu o que chove um ano no sertão, certo? Quando chove pouco. E por que os prejuízos materiais e principalmente humanos foram muito grandes? Primeiro, escorregamento dos morros, ou deslizamento, como as pessoas chamam mais comumente, e também o assoreamento. O rio, ele tem as margens, direita e esquerda, e tem uma vegetação que prende a areia nessas margens, chamada de mata ciliar, ou vegetação ciliar. Quando essa vegetação ela é retirada, aquela areia ela fica muito facilmente sendo convertida para dentro do rio quando vem a chuva. Aí vem a chuva, aquela areia que está na margem desce, aí vai assoreando o rio, ou seja, vai diminuindo a profundidade do canal do rio. Aí o que acontece? Quando chove muito, o rio que já está assoreado não suporta mais o volume de água e ele transborda para as áreas margeares, as suas margens laterais. Tá certo, meus amigos e minhas amigas? Então, tem muitos rios onde a profundidade foi diminuída em 3, 5 metros nesses últimos 30 anos. Então, um impacto ambiental bem assim, consequente, né, no nosso estado, principalmente na zona da mata. Isso não acontece tanto no sertão, pois no sertão nós não temos um volume hídrico muito avançado. Mas mesmo assim, quando essas ondas de leste chegam no sertão, provocam danos também.
mas não iguais aos danos provocados na zona da mata e em algumas cidades do Agreste. Tá ok, meus amigos e minhas amigas? Continuando. Só em Pernambuco, em relação às áreas de preservação permanentes, temos um passivo ambiental de pouco mais de 271 mil hectares a serem restaurados. Participar de uma PRA, que é um projeto de reorganização ambiental, é vantajoso para os donos da terra, mesmo nos casos em que não há déficit de APPs, as áreas de preservação permanente, na propriedade. Aí é esse sistema que ditará as regras para donos de posses e imóveis rurais regularizarem a situação de suas terras e conseguir suspender as multas aplicadas por desmatamento ilegal em áreas de preservação permanente, quando cumprir as obrigações impostas no programa. E, estando regularizados, os proprietários garantem acesso ao crédito rural e continuidade das atividades econômicas, a exemplo do ecoturismo nas APPs. Bom, volta para cá. Quando um pequeno fazendeiro ou grande fazendeiro, ele tem suas terras próximo de uma área de preservação permanente e ele desmata ilegalmente, através de um processo de grilagem, os grileiros, eles pegam as suas terras e avançam para as terras da União ou do Estado, certo? Então, essas terras que pertencem à União, ao Brasil ou ao Estado de Pernambuco, elas são invadidas, essas terras elas são desmatadas e devastadas. Então, quando isso acontece, as multas são grandes, as multas do IBAMA e também as multas do Departamento de Terras de cada estado. No caso, a gente está falando de Pernambuco, então o caso é o Estado de Pernambuco, Departamento de Terras e de Pleito Rural de Pernambuco. Então, meus amigos e minhas amigas, concurseiros e concurseiras, nós vamos perceber que existe um certo perdão dessa dívida e o agricultor, o pequeno, médio ou grande agricultor, se ele fizer parte de um projeto de reorganização ambiental, fazendo processo de replantio, fazendo processo de reflorestamento daquela área em que ele desmatou há muitos anos, ele, além de não ter as multas e as penalidades previstas em lei, ele ainda vai receber créditos, certo, do BNB, Banco do Nordeste do Brasil, e da Caixa Econômica para o auxílio produção, certo? Então, preservar o meio ambiente nativo, preservar o meio ambiente natural, ecológico, ele é viável. E ainda, nós temos aqui em Pernambuco, principalmente aqui no Agreste, algumas cidades que vivem muito dessa questão do ecoturismo. É o caso, por exemplo, de Gravatar, não é? E também é o caso aqui próximo de nós aqui do Agreste, que nós temos, né, as Cachoeiras do Bonito, né, que é em Bonito, que é outra importante área de ecoturismo, turismo ecológico. Então, senhoritas e cavalheiros, nós vamos perceber que dentro dessas circunstâncias, preservar o meio ambiente é mais vantajoso do que destruí-lo. Mas, infelizmente, nem todos têm essa consciência e a destruição é meio que natural. A destruição do meio ambiente é meio que natural, infelizmente. Tá ok, meu amigo? Minha amiga? Vamos lá para o slide? Costumes dos mais danosos ao meio ambiente é o de lançar aos rios dejetos domésticos e resíduos industriais. Os rios se tornam, com o tempo, verdadeiros canais de esgoto que transportam até a foz ou até certos pontos do seu curso materiais pútridos e ofensivos à saúde pública. Vê só, senhoritas e cavalheiros, nós vamos perceber uma coisa importantíssima nessa questão da poluição dos rios. Bom, aqui o primeiro problema que a gente viu foi o desmatamento, né? Da mata ciliar. Depois, poluição dos rios, por conta da utilização dos rios como canais de esgoto, que na verdade não deveria ter. A Companhia de Saneamento do Estado de Pernambuco, a Compesa, uma empresa estatal pernambucana, ela cobra na nossa conta de água o tratamento do esgotamento sanitário. Qual?
Qual o tratamento? Na maior parte do nosso estado, você vai pagar por isso, mas você não vai ter o serviço prestado. Por quê? Porque qual é o tratamento de esgotamento sanitário? Você teria que pegar esse esgoto, a água passar por vários processos de tratamento e ela ser reciclada. Como é feito em São Paulo pela Sabesp, por exemplo. Lá em São Paulo, inclusive, eles separam a parte sólida da parte líquida, ou seja, as fezes da parte líquida, e as fezes eles colocam em usinas de biodecompostagem e aquecem a uma temperatura de 200 graus e como as fezes têm um gás chamado metano, esse metano passa por tubulações em alta velocidade, gerando energia. Não é? Então, a energia do gás metano, que é utilizado lá em São Paulo, e a água ela é tratada e para evitar o chamado efeito ECA, por conta, eita, ECA, tô tomando banho com a água de esgoto, que foi de esgoto, para evitar o efeito ECA, eles pegam essa água que foi 100% tratada e jogam nos mananciais, jogam nos rios novamente para depois ir para as estações elevatórias. A gente poderia fazer muito bem isso aqui, só que não fazemos, mas nós pagamos por isso. Tá certo? Na nossa conta, na sua conta de água, na minha conta de água, você vai ter lá tratamento do esgotamento sanitário. Tá bom? Outra característica também é a poluição industrial. Há muitos anos, né, foi até tema de reportagens, né, no Fantástico e tudo, né, da Rede Globo, que a nossa querida Toritama e Santa Cruz do Capibaribe estavam com altíssimos índices de poluição dos lençóis freáticos, dos rios, né, que estavam ali por próximo. O lençol freático é a carga d'água, a lâmina d'água que está abaixo do solo, tá certo? E os rios, por conta de que as lavanderias, que utilizam muitos e muitos produtos químicos extremamente tóxicos, elas estavam jogando toda aquela água, todo aquele efluente tóxico nos rios, próximo a Toritama e Santa Cruz do Capibaribe. Foi quando, né, as câmeras da TV mostraram, né, aquela reação química que se dá quando os efluentes químicos entram em contato com a água ela vai mudando de cor e vai se criando uma espécie de sabão tóxico, extremamente tóxico. A água chega a ficar violeta, rosa, azul, lilás, né, azulzíssima com a cor do jeans, preta. Então, o IBAMA deu 6 meses para que os donos das lavanderias contratassem engenheiros químicos, inclusive meu primo, né, Manuel, ele é um engenheiro químico, e ele faz a vistoria em 3 lavanderias lá, ganha muito bem, por sinal. Então, as pequenas lavanderias não tiveram condição de arcar com isso. Aí tem as grandes lavanderias. Aí essas pequenas fecharam ou foram vendidas para as grandes. Só que você sabe que a fiscalização ela não é contínua, ela não tem a continuidade. Então, as grandes, que fazem tudo certinho, tudo direitinho, aí cobram por isso, não é? Aí, o que é que acontece? As pequenas cobram mais barato, mas não fazem o tratamento. Quando tem a averiguação do IBAMA, fecha, aí depois abre em outro lugar. Infelizmente, né, o brasileiro ele prefere agredir o meio ambiente do que protegê-lo. Né? O cara diz, eu vou ganhar o quê protegendo? Né? E agredindo, eu vou ter o meu pão de cada dia de forma honesta. Há razões que a própria razão desconhece. Não é isso? Então, um problema sério é a descarga de efluentes tóxicos dentro dos rios. Isso com o esgoto urbano, isso com o esgoto industrial, tá certo, meus amigos e minhas amigas? E ainda também o esgoto hospitalar, que são produtos químicos extremamente perigosos que não podem ser colocados nos rios. Né? Antigamente você encontrava até seringas nos rios, descarte inadequado. Né? Hoje não, pelo menos essa questão do lixo hospitalar ele é mais bem trabalhado do que há 30, 40 anos. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Vamos embora? Vamos aqui para o slide. Na maior parte do espaço pernambucano se observa que os esgotos domésticos são lançados direto ou indiretamente nos rios, infectando as águas e a jusante vão ter uso industrial ou mesmo doméstico.
Além dos resíduos domésticos, existem os resíduos industriais. Estes materiais são altamente poluidores, sobretudo os de indústrias que usam em larga escala produtos químicos, como é o caso dos cortumes, das indústrias têxteis, como é o caso de Toritama e Santa Cruz do Caparibe, que eu expliquei para vocês agora há pouco. Produtos que, lançados aos rios, provocam modificações químicas nas águas e eliminam várias espécies da fauna ictiológica, quebrando o ciclo biológico e favorecendo o crescimento de espécies daninhas. O ciclo biológico ele é rompido. O ciclo da cadeia alimentícia ele é rompido. Então, você faz com que certos indivíduos proliferem porque não tem o seu predador natural. Ou então, você tem tantos predadores naturais que não vai ter mais o indivíduo que vai ser a presa, o predador passa a predar o seu próprio igual. Então, nós vamos ter um total desequilíbrio da cadeia alimentar e o desequilíbrio ictiológico. Tá certo, meus inimigos? Meus inimigos, meus amigos e minhas amigas. Gente, meu inimigo, e eu dou alto pro meu inimigo? Quer dizer, eu acho que eu nunca pensei dessa forma. Tá certo, meus amigos e minhas amigas? Então, vamos embora. Rapaz, ó, o que a dor de cabeça não faz, né? Eu tô aqui com dor de cabeça, ó. Mas compromisso é compromisso, né? Simbora. Além dos resíduos domésticos, existem os resíduos industriais. Essa parte aqui eu já falei, né? Um dos casos mais evidentes em Pernambuco, na região do Litoral Mata, é o da agroindústria canavieira, que lança aos rios resíduos de tipos os mais variados. Assim, durante a safra, a cana-de-açúcar, antes de ser levada à moenda, é lavada, a fim de que se liberte de grande quantidade de pó e da areia que estão ligados ao colmo. Estes detritos são levados pela própria água e de lavagem para o rio, que se localiza nas proximidades da mesma. Além destes detritos, os rios são poluídos também com as águas da lavagem das fábricas, feitas periodicamente. Contudo, o resíduo que provoca maior dano é representado pelo vinhoto das destilarias de álcool, devido ao seu elevado volume de sua composição química. O vinhoto lançado nos rios, sobretudo no estio, quando o volume de água é menor, provoca uma série de fermentações e de oxigenação da água que destrói a fauna ictiológica e permite a proliferação de espécies que são predadoras dos peixes. Daí a disseminação em alta escala na área canavieira de moléstias, tais como a esquistossomose, que se constituem uma verdadeira praga. E o esquistossomo pode levar até a morte, né? A esquistossomose pode levar até a morte. O caramujo, por exemplo, pode levar até a morte. Eu tive um amigo que quase morreu por conta de esquistossomose. Bom, mas vamos voltar para o que nos interessa, que é a aula. Então, você tem a poluição industrial, a poluição urbana e a poluição da agricultura também, né? A lavagem da cana, né, com a areia e os detritos dos agrotóxicos da própria cana. Depois da lavagem da cana, certo? Você tem o processo de destilação do álcool, onde se libera um produto químico chamado vinhoto, que é extremamente tóxico. Extremamente tóxico, o vinhoto. O vinhoto é tão tóxico quanto, por exemplo, o chorume, que é aquele líquido negro que os caminhões de lixo soltam quando passam pelo processo de compactação, a compostagem do lixo. Aquele líquido negro que deixa um fedor terrível, né, próximo do ambiente onde o caminhão compactou o lixo, aquele líquido é extremamente tóxico, tão tóxico quanto o vinhoto. Então, quando os rios estão no período de estiagem, principalmente na zona da mata, esse vinhoto ele se prolifera com maior afluência, pois você não vai ter um volume muito grande de água para que ele passe pelo processo químico de diluição. Então ele vai ficar muito forte ali, matando os peixes, a fauna ictiológica e proliferando pragas, como é o caso, por exemplo, do caramujo, né? O caramujo do esquistossoma, a esquistossomose, que
pode vir a óbito a pessoa que tenha ou que esteja com essa doença. Tá ok, meus amigos e minhas amigas? Vamos continuar? Mais impactos ambientais no nosso querido estado de Pernambuco? Contudo, os problemas ecológicos não advêm apenas dos fatores já citados. Um dos mais sérios problemas ambientais do nosso estado é a pobreza. A miséria que aflige parte considerável da população pernambucana. A concentração fundiária, a modernização tecnológica, o lixo tecnológico, por exemplo, etc., são as grandes responsáveis pela transformação de numerosos pequenos produtores em proletários rurais e pela expulsão destes do campo. Esta população se dirige para os centros urbanos, as cidades, se marginalizando, se prostituindo e contribuindo para a proliferação de favelas. Senhoritas e cavalheiros, né? E a pobreza é um problema ambiental? Não, mas ela pode gerar um problema ambiental. Vamos aqui analisar a nossa querida Recife, nossa querida capital. Boa parte dos bairros periféricos, dos bairros mais pobres, onde tem canais, já que Recife é uma planície flúvio marinha, ou seja, é uma cidade muito plana, que tem rios que vão para o mar. Rios como Capibaribe e Beberibe, por isso que Recife é chamada de a Veneza Pernambucana. É uma planície flúvio marinha. Flúvio vem de rios, marinha, logicamente, vem do mar. Então, o que é que acontece? Bom, vamos lá. Aquela área mais marginalizada, mais pobre, os bairros periféricos, que não tem uma infraestrutura de saneamento básico, já jogam os esgotos diretamente nos córregos. Outra característica, aqueles indivíduos que moram em favelas, não nos morros, porque muitas pessoas associam favela basicamente a morro. Não, existem favelas lineares, certo? Favelas em áreas planas, mas que não tem tratamento da água, não tem saneamento, não tem água encanada, não tem coleta do lixo e prolifera-se lá o lixo, que gera um problema de saúde pública, porque com certeza ali vai se proliferar insetos, animais peçonhentos, ratos, baratas, escorpiões e outros tipos, né, de aracnídeos, por exemplo. Então nós vamos perceber que esse problema do acúmulo do lixo também é um problema ambiental que é gerado pelas comunidades extremamente pobres. O Heraldo, mas a culpa é do pobre? Não. É porque essa sociedade onde esses pobres moram, ela é tão desestruturada que nem sequer tem coleta de lixo. Não tem caminhão do lixo que vai para lá. Certo, senhoritas e cavalheiros? Um exemplo clássico também é o acúmulo de lixo nos canais. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado pelo Esporte Clube do Recife, né? Sou torcedor apaixonado pelo esporte. E muitas vezes, quando eu ia para jogos no Arruda, agora não, por conta da violência, eu não estou mais indo para jogos que não seja na Arena Pernambuco ou na Ilha do Retiro. Mas eu costumava muito ir nos aflitos, quando jovem, no Arruda, já fui a muitos jogos. Hoje, a violência é muito grande, né? Então a gente evita, né? Como pai de família, nós temos responsabilidade, primeiramente com a minha filha, depois com os membros da minha família, minha esposa, meu pai. Então, nós vamos perceber que os canais estão entupidos de lixo. Uma vez, como eu disse, fui assistir um clássico, Santa Cruz Esporte, lá no Gigante do Arruda, que a água estava dando no meio da caminhoneta do amigo no qual fui. Como eu não bebo álcool, eu sempre sou o motorista, né, da vez. Aí eu dirigindo, a caminhonete, a água tinha chovido, uns 30, 40 minutos de chuva. Aí lá em Recife já sabe, né? Choveu 30 minutos, 40 minutos, alaga. Só que a questão do alagamento é algo que é explicado pela impermeabilização do solo. É um problema ambiental também, o solo totalmente impermeabilizado. O asfalto e o concreto e o calçamento,
eles impedem que a água seja absorvida pelo solo. Aí, quando isso acontece, você tem que ter grandes galerias. As galerias até existem, mas elas são insuficientes em tamanho e em profundidade para o fluxo da água. E para piorar a circunstância, essa galeria, que ela é insuficiente em largura e em profundidade, ainda vai ter o lixo sendo acumulado, acumulado, acumulado. Pasmem vocês, eu já cheguei a ver carcaça de Fusca, carcaça de Kombi, porque lá em Recife, durante muitos e muitos anos, você tinha os combeiros, né, do transporte alternativo, né, os combeiros. Ainda existe, não no Recife porque não pode mais, mas em Paulista, em Garaçu, Olinda, Ipojuca, ainda existem os combeiros, que agora modificou, né, são minivans, mas antigamente era só Kombi. Era carcaça de Kombi lá sendo jogada nos córregos, certo? Nas valas, né, nos arcos dos córregos por onde a água passava. Então, é difícil. Aí vem os desastres naturais. E também outro problema, impacto ambiental, que aconteceu inclusive este ano aqui, é a questão dos deslizamentos, quando você tem uma área de solo instável. É aquele solo que ele foi desmatado para se construir moradias em áreas de morros. Aí a água da chuva com grande intensidade é absorvida pelo solo, aquele solo instável, com o peso que está em cima dele, automaticamente ele vai desmoronar e vai ruir, como diz o Matuto, né? Ladeira abaixo. Então, muitas pessoas morreram por conta disso, né? Das tragédias das fortes chuvas aqui em Pernambuco, neste ano de 2022, estou falando no ano de 2022 para vocês. Então, outro problema ambiental terrível. Mas, Heraldo, as pessoas, por que as pessoas vão para lá? Eles não sabem que é perigoso, por que vão para lá? É o que tem. É onde eles puderam construir o seu barraco. É onde eles tiveram a mínima condição de deixar a condição de moradores de rua e ir para uma barraca, um barraco. Muitas vezes fazem um puxadinho na casa do sogro, da sogra, do pai, da mãe, de um primo, de um irmão, faz um primeiro andar aqui, faz um puxadinho atrás. Infelizmente, a pobreza no nosso estado gera problemas, além de sociais, também problemas ambientais, como tem aqui no texto, não é? Que eu retirei do Estatuto Geral de Geografia do Estado de Pernambuco. Então, senhoritas e cavalheiros, a pobreza também gera consequências ambientais. Uma consequência ambiental muito comum, que é o desmatamento, a nossa querida Mata Atlântica. A Mata Atlântica, aqui em Pernambuco, até melhorou, né, o seu percentual de, vamos supor, área coberta de Mata Atlântica. Já chegou a ser de 8%. Aí, há uns 30 anos, começou a ter um processo de reflorestamento da Mata Atlântica. Hoje está em torno de 14%, né, dos ex-100% que os portugueses, quando aqui chegaram, chegou a ter um percentual de 92% de destruição da Mata Atlântica. A Mata Ciliar chega a ter um desmatamento de aproximadamente 97% a 98%. Praticamente não tem mais mata ciliar próximo aos rios. Existem as baronesas, que é diferente de mata ciliar. A baronesa é aquela vegetação que ela se prolifera dentro da água. A mata ciliar é a mata que fica às margens para prender a areia, para evitar o assoreamento, como eu disse logo no começo da aula. Então, assim, a destruição da Mata Atlântica foi e é um grande problema ambiental no nosso estado. A destruição dos manguezais foi e é um fortíssimo problema ambiental do nosso estado aqui em Pernambuco, certo, senhoritas e cavalheiros? Então, nós vamos perceber que, por exemplo, as áreas de manguezais. Se você tem nas áreas de manguezal uma área de preservação permanente, uma APP, essa área de preservação permanente, ela pode ter 3 esferas. Pode ter a esfera federal, pode ter a esfera estadual e a esfera municipal. Porém, criou-se uma nova esfera, a privada. Ou seja, uma pessoa pode comprar uma área de mangue e transformá-la em uma área de preservação permanente.
podendo até, podendo até utilizar a área para uma degradação ambiental de 30% do espaço, certo? Eu pego 10 hectares de manguezais, 3 hectares eu posso aterrar para criar um empreendimento para mim. Os outros 70%, os outros 7 hectares, eu tenho que cuidar. Eu tenho que proteger, evitar invasões, né? É uma área privada, né? Eu tenho que evitar invasões, é minha. E também tenho que, vamos supor, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger? Sim, proteger como? Evitar que pessoas vão lá e aterrem os manguezais, porque o manguezal ele não tem nenhuma outra finalidade a não ser um gigantesco berçário da vida marinha, principalmente para crustáceos, por isso que muitas pessoas passam o dia inteiro enterrados na lama pegando os crustáceos, caranguejo, siri, chié, aratal, como você queira falar, né? Tem vários nomes para o caranguejo. Aí você tem lá um importante berçário da vida marinha, são os manguezais, porque é justamente no manguezal em que as raízes aéreas que saem do solo e entram nas águas, tanto dos rios como do mar, já que é uma vegetação que recebe tanto água doce como água salgada, aí os crustáceos colocam os seus ovos nas raízes aéreas e essas raízes elas funcionam como uma proteção natural contra os predadores dos ovos dos crustáceos, que são os peixes. Então o que vai acontecer? O manguezal é um importantíssimo berçário da vida marinha. Porém, não se tem outra atividade produtiva para o manguezal, a não ser aterrar. Como geralmente o manguezal ele está entre o rio e o mar, é litoral, faixa litorânea. E foi justamente há muitos e muitos anos que nós tivemos o aterramento de manguezais para a construção de bairros próximos ao mar. O Paulo Pina. Para quem é daqui de Pernambuco, para quem já foi a Recife, sabe o que eu estou falando aí, daquela região do Paulo Pina. Aí tem o pier antigo que vai adentrando lá depois do Pina, tem os edifícios do grupo JCPM, que é João Carlos Paz Mendonça, Rádio Jornal do Comércio, por exemplo. TV Jornal, Rádio Jornal e Jornal do Comércio impresso, escrito. São as torres lá do empresarial JCPM. Aí, senhoritas e cavalheiros, do lado daquelas torres, na margem, para quem está indo pela Avenida Boa Viagem, na margem direita, toda uma área, na sua margem direita, tudo ali foi aterrado, porque tudo ali era mangue. Até o prédio onde está o JCPM era área de mangue. Até a década de 40, 50. Então, o que destruiu os manguezais? A especulação imobiliária. A construção de empreendimentos próximos ao mar. Hotéis, prédios residenciais, comerciais, resorts, como é o caso, por exemplo, lá da região de Ipojuca, Porto de Galinhas. Tem muitos resorts. Inclusive, um dos resorts mais caros do Brasil, né, que é o Enotel, foi construído numa antiga área de mangue também. Então, você tem aí outro problema ambiental, que é a destruição dos mangues, certo? Mas eu disse que o mangue não serve para nada, a não ser para berçário da vida marinha. Vida marinha é meio ambiente? É. Então, se tem a degradação desse meio ambiente, é uma degradação ambiental. É um problema ambiental também, tá certo? A nossa querida Caatinga. A Caatinga, ela vem sofrendo impactos ambientais, porém, por ser uma área um tanto quanto hostil para a atividade agrícola e pecuarista, certo? Essa área do sertão, ela só está sendo mais degradada em ambientes próximos a veios hidrológicos, ou seja, próximo a rios, certo? Então, aquela caatinga mais intensa, aquela caatinga hipoxerófita, hiperxerófita, lá do interior do sertão brabo, né? Ela resiste, mas resiste porque ninguém
está interessado em plantar ali, ou então criar gado ali, por conta do clima ser extremamente intenso e a falta d'água. Mas aquela caatinga que está próximo dos rios Riacho Navio, Pajeú, São Francisco, aquelas áreas ali já foram mais degradadas para a produção do espaço agrícola, certo? Para a agricultura de subsistência e para a agricultura comercial de exportação, já que Petrolina é uma das mais importantes áreas de produção agrícola do Brasil. Não estou nem falando de Pernambuco ou do Nordeste, estou falando do Brasil, certo? É chamada de Califórnia brasileira, que é uma das maiores exportadoras mundiais de frutas tropicais, certo? É a nossa querida Petrolina. Então, senhoritas e cavalheiros, nós vamos perceber que a degradação da caatinga não está nos mesmos moldes que esteve a degradação da mata ciliar, que quase não existe mais, da Mata Atlântica, que chegou a ter degradação de 92%, hoje tem 14%, ou seja, a degradação ela foi refeita por conta do projeto de reestruturação das áreas nativas, né, projeto de reflorestamento, há mais de 30 anos esses projetos vêm acontecendo, e deu um certo alívio para a Mata Atlântica, né, mas os manguezais, né, só são preservados mesmo por conta de decretos-lei, porque caso não fosse, como eles não têm muita viabilidade, né, produtiva, eles seriam praticamente 100% destruídos para serem construídos prédios, resorts e ambientes urbanos próximos ao mar. Tá bem, meu amigo? Tá bem, minha amiga? Bom, um forte abraço para todos e para todas, certo? E a gente se vê no próximo módulo, na próxima aula. Um forte abraço mais uma vez. Felicidades!